Eu me volto hoje a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E o nosso assunto é testando e peneirando os crentes. Neste tema em que se tem o foco no restante deste capítulo que nós consideramos hoje. Amados, não estranheis. E tem essa palavra interessante no começo do versículo 12, amados. Amados por Deus. Isso é significativo, porque só os crentes, de maneira geral, há exceções, mas só verdadeiros crentes que conhecem o poder de Deus podem sofrer por Cristo. Crentes nominais, crentes culturais, crentes superficiais, eles podem até concordar com doutrinas-chave da fé, eles podem até pensar serem cristãos, e não houve um arrependimento verdadeiro, abandonar o mundo e depender de Cristo somente para a salvação. E essa experiência definitiva de uma nova vida, de um novo nascimento, com todos os sinais que se seguem. Cristãos nominais, eles não podem sofrer alegremente por Cristo. Mas este é o tema que nós vemos hoje. Amados, é claro que o apóstolo Pedro sabe que algumas pessoas às quais ele se dirige talvez não sejam salvas, mas essa palavra se dirige àqueles que tiveram uma experiência definitiva. Você tem que ter tido uma experiência verdadeira para sofrer. Você tem que ter o céu na sua mente, no seu coração. Você tem que ter certeza. Tem que ter amor por Cristo. Não um pouquinho de amor por Cristo, um pouquinho de sentimentos por Cristo, porque você cresceu numa família cristã, ou porque você guarda uma certa aderência à fé cristã, mas um amor verdadeiro por Cristo, que aceita, que aprecia tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele fez pelo seu povo. Tem que ter objetivos espirituais, um senso da proximidade de Deus, essa ciência, não um aspecto físico a isso, não há uma sensação física, nenhum sentimento do sopro de Deus ou coisa assim, mas você está certo de que Ele está próximo de você, porque Ele ouve as suas orações, Ele te sustenta, e você o ama e depende dele. Você lê sobre ele constantemente na palavra de Deus, nos evangelhos, e ele é o seu grande objetivo na vida. E isso é necessário para que você possa sofrer por Cristo. Senão você não poderia. E é por isso que em tempo de perseguição física, os números, a frequência na igreja diminui. E só ficam aqueles, geralmente falando, que são sérios, que realmente amam o Senhor, que caminham com Ele. Então os cristãos são peneirados em tempos de perseguição. E às vezes você considera, por exemplo, aqui nessa terra, na época vitoriana, com que as pessoas estavam, muitas pessoas achavam serem cristãs,
Mas daí vieram os grandes ataques intelectuais de evolução, darwinismo e assim por diante. E acabou sendo menos e menos aceitável ser um crente. E houve mais desprezo e mais essas coisas. E daí então veio o evento da Primeira Guerra Mundial e os números que cultuavam caíram na metade. E os homens que voltaram da guerra, a maioria deles simplesmente não voltaram para a igreja, porque eles não haviam sido verdadeiramente convertidos, eles eram cristãos nominais. E ainda havia um grande contingente de cristãos nominais na época eduardiana. E uns até saíram na Segunda Guerra Mundial, que é uma época em que mais pessoas iam para a igreja, ainda que mais do que hoje, mais menos do que nas gerações anteriores. E hoje tem poucos cristãos nominais. Nós somos amplamente um país ateu. E há lugares onde há muitos, milhares e milhares de cristãos nominais. E quando o sofrimento chegar, eles não sobrevivem. Você tem que ter objetivos espirituais, uma realidade espiritual, uma evidência que aparece na sua vida. Você sabe que o Senhor está com você, que Ele te ouve, que Ele te abençoa. Tem que ter essas coisas para ser capaz de sofrer. Tem que ter comunhão com Ele. Amados, não estranheis. Poder-se-ia traduzir isso a ardente prova ou ardente chama. A palavra aqui estranheis pode significar estrangeiro também, uma pessoa que veio de uma outra terra. Isso é, pessoas se comportando como estrangeiros, uma pessoa tão diferente de você não entende sua conduta. A ideia é que se as pessoas te desprezam, te atacam e assim por diante, se houver qualquer forma de perseguição, e as perseguições que eles tinham na época era bastante significativo. A nossa é pequena comparativamente no momento, mas ainda é perseguição e hostilidade por causa de Cristo. Não pense que isso seja algo diferente ou irrazoável, que não deveria ser, que nós não deveríamos ter que passar por isso. É claro que na sociedade há algumas medidas que você possa tomar para melhorar a perseguição. Você tem alguns direitos e lance mão deles, claro, mas não fique estarrecido ou surpreso. E Pedro vai continuar a dizer que a era do Evangelho é a era da hostilidade, da perseguição. Ele vai junto com a era do Evangelho. Não estranheis a ardente prova. Veja a linguagem que ele usa, a ardente prova. Nos lembramos de Daniel na cova dos leões. Severos e dolorosos ataques. É uma prova, um teste, que é a palavra aqui. Deus permite que nós sejamos testados. No seu grande amor pelo seu povo, Ele ainda assim testa a igreja, às vezes severamente, de vez em quando. Essas provas têm um propósito, elas refinam, e Pedro diz isso no capítulo 1, ele fala sobre tribulações e assim por diante. Nesta mesma epístola ele fala testados, provados como a prata é provada no forno para provar a sua pureza e para torná-la pura. Então há um propósito
refinar, mas é também um peneirar. Deus está peneirando o seu povo. Ele não quer as suas igrejas neotestamentárias que sejam cheias, até mesmo nos círculos internos, que sejam cheios de pessoas que não foram convertidas. É claro que nossos corações nós temos compaixões pelos perdidos e nós tentamos evangelizar um culto em cada dia do Senhor. O culto da noite nessa igreja, como era antigamente, é um culto evangelístico. Nós ansiamos por almas, mas na nossa família interna, na nossa membresia, nós cremos que somente os regenerados devem entrar. Nós não queremos que a igreja seja absorvida na sua membresia, nas suas decisões, nos seus pensamentos, nos seus atos, que ela seja absorvida por pessoas que não foram convertidas. Isso aconteceu em várias igrejas. E não surpreende que muitas dessas igrejas decidam adotar cultos contemporâneos e assim por diante, ter formas musicais do mundo e entretenimento dentro da igreja, porque tantos dos seus membros não são convertidos, é o que eles querem. E é isso que a igreja, no fim das contas, acaba tendo que fazer. Em várias outras maneiras também, as igrejas são levadas às chamadas igrejas que buscam por inquiridores, acabam sendo saturadas, cheias de pessoas cujos corações não foram transformados pelo Senhor. Eles acabam tendo poder de decisão, por assim dizer, dentro da igreja. Então, não estranheis a ardente prova que acaba entrando nas igrejas. Deus está refinando, guardando, nos provando. E, aliás, diga-se de passagem, como nós veremos, isso também nos dá um tremendo senso de certeza. E eu vou tentar demonstrar como isso opera. Como se coisa estranha vos acontecesse. Não, tudo está sob a providência de Deus. É o que Ele permite. Ele nos guarda. Ele nos ergue. Ele nos abençoa. Ele não permite que as coisas acabem ficando fora de controle, mas Ele permite essas coisas, essas provas. Versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Consideremos isso por um instante. Participantes. Isso é, que nós compartilhamos, somos parceiros das aflições de Cristo. Deixemos isso bem claro. Nós não podemos, de qualquer forma, compartilhar ou fazer parte do sofrimento vicário de Cristo. O eterno peso do sofrimento que Ele sofreu por todos aqueles que viriam a confiar nele e serem salvos por Ele e ser cobertos pelo seu sangue. Só Ele pode fazer expiação. Só Ele pode sofrer e morrer pelo seu povo. Nós não podemos compartilhar ou participar dessas aflições. E é claro que eles acabaram, porque Cristo exclamou no Calvário: consumado está, está feito o seu sofrimento por pecadores. Mas há um sentido ainda assim em que nós podemos ser participantes das aflições de Cristo, e é o nosso chamado que o sejamos. Nós devemos ser rejeitados, devemos ser desprezados e colocados em situações desvantajosas em diversas maneiras, porque as nossas vidas, o nosso testemunho e a nossa óbvia dependência do Senhor, do nosso culto dele, é uma ofensa às pessoas que são descrentes e que o rejeitam. De certa forma, nós ansiamos pelas suas almas. Em outro sentido, nós esperamos que eles sejam contra nós. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Pense, o fato de que as pessoas são contra nós significa que as nossas vidas estão dizendo uma mensagem.
Eu posso me sentir culpado porque eu não evangelizei tantas pessoas, não disse tantas coisas. Eu não servi o Senhor dessa forma. Mas o fato de que eles são contra mim mostra que eles sabem que eu sou dele. Eles sabem que eu creio nele, que eu quero honrá-lo, que eu amo. Mostra isso. Então, eu cheguei a certo ponto, eu posso ir até além. Alegrai-vos no fato de que vocês foram chamados para participar das aflições de Cristo. Alegrai-vos é o que nós dizemos. Aquele que morreu deixou o túmulo. E nós esperamos que ele volte. Sim, ele foi além. Ele está acima disso agora. E nós somos seus representantes. E a sua ira contra ele será direcionada contra nós agora. E é contra ele. Mas nós sofremos e nós passamos por isso. E nós nos alegramos porque é um pequeno fardo comparado com o seu. Mas nós o guardamos por causa dele, por causa do seu nome. Eles não podem atingi-lo, mas eles podem nos atingir, porque nós somos dele. Certa vez um homem veio falar comigo no meu gabinete à noite, depois do culto da noite, e ele estava furioso. Um homem encorpado, que trabalhava numa construção. Ele estava furioso. Eu me perguntei por que ele havia vindo, e ele me disse claramente que ele queria que eu sofresse, que ele me atacaria, me feriria. Ele queria me matar. Por quê? Bem, ele tinha um tio, e eu não posso contar muitos detalhes sobre isso, mas é só para ilustrar. Ele tinha um tio que era muito querido a ele. Esse homem duro claramente tinha emoções por dentro em algum lugar, e ele amava seu tio, e seu tio havia morrido. E Deus o havia tomado. E ele cria que eu era representante de Deus, e eu então deveria sofrer. E bem que podia eu fazer. Só que eu podia fazer é conversar com ele. Nós conversamos. Pensei que seria bom falar sobre o seu tio. Nós conversamos bastante. Dentro de cerca de 20 minutos ele acalmou. E estava me contando sobre o seu tio. Conversamos sobre o Senhor, sobre a sua benignidade. E no fim das contas ele saiu, muito tenso, mas acalmado. Amigos, é uma ilustração. Ele pensou que ele não podia atingir a Deus, então ele vem ver um pastor e atacá-lo. Isso é um pouco extremo, mas é refletido com frequência em todo lugar, talvez até mesmo no seu círculo familiar. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que, também na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Que tempo, que momento está por vir, quando a glória de Cristo for revelada. Poderíamos passar a manhã inteira usando só essas palavras, estudando essas palavras. Como será quando a glória de Cristo for revelada? Para onde vai a sua mente quando eu falo isso? Tentar imaginar em termos de algumas das informações bíblicas que nós temos, mas são só símbolos. Lemos sobre o arco-íris em torno do trono e as luzes e as pedras que brilham e o poder, a glória sendo explicada nessa linguagem que nos dá um ínfimo reflexo disso. Você já tentou imaginar isso, a glória de Cristo? Permita-me sugerir uma maneira diferente.
quando virmos a glória de Cristo, esse é o tipo de coisa que será real para nós. Veremos o louvor dos céus e as hostes celestiais e todos aqueles que foram antes de nós, alguns dos quais nós conhecíamos e amávamos, alguns dos quais eram figuras distantes da Bíblia, e as grandes personalidades da Bíblia e da história da igreja. Nós os veremos todos. Mas o que realmente vai ficar claro para nós de maneira tão poderosa é o seu amor por Ele e a adoração dele. Jesus Cristo, o Senhor, o eterno Filho do Deus vivo. Ele é o membro visível da divindade, em glorificada forma humana, além da nossa capacidade de compreender e de enxergar, mas nós veremos essa grande onda de amor, de estima, de adoração que todos têm por Ele. E ficaremos sobrepujados por isso, estarrecidos. Jamais poderíamos ter absorvido estas coisas na terra. E teremos então uma noção, um senso do preço que Ele pagou por nós. Com frequência nós refletimos sobre como Cristo sofreu por mim, um verme indigno, e o que Ele fez por mim e por todo o seu povo. Mas quando virmos a sua glória, essa é uma das formas através das quais a sua glória será revelada a nós. Nós sentiremos uma medida daquilo que Ele pagou, o preço que Ele pagou na sua humilhação. E quão gloriosa, e quão glorioso, quão estarrecedor Ele será. E compreenderemos o poder de Cristo, o tamanho da transformação que foi feita dentro de nós e incontáveis outros corações. Todas essas coisas, o seu poder, a sua benignidade, aquilo que Ele fez, o som da sua voz, a sua santidade, a sua glória, será a soma de todos os seus atributos eternos, os quais poderemos apreciar como nunca antes. Essas são palavras tremendas. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Isso não se pode traduzir. Superabundante gozo. Versículo 14. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, isso é, desprezados, rejeitados, insultados, ridicularizados, zombados. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, que bela é a forma como o apóstolo Pedro coloca isso sob inspiração. Vituperados pelo nome de Cristo. Todo mundo conhece o nome de Cristo. O que nós não compreendemos é o quanto este nome significa para as pessoas, até mesmo seus inimigos. Eles sabem mais do que nós nos damos conta. Eles sabem que o nome de Cristo significa o nome de Deus. Eles sabem que o nome de Cristo significa o nome daquele que deve ser cultuado. Talvez eles não entendam isso, mas eles sabem que de alguma forma Ele é colocado como o Redentor das almas, Redentor do mundo. O nome é um desafio para eles. O nome significa entregue a sua autodeterminação, entregue a sua liberdade moral e cultue a Ele. Eles odeiam isso. O nome de Cristo agita todo esse vitupério. E nós somos os seus alvos, como seus representantes. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, eles sabem
que você leva o seu nome. Bem-aventurados sois. Por que bem-aventurados? Porque você sabe, se eu sou desprezado, vilipendiado por causa de Cristo, significa que é o Espírito da glória, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Este é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é chamado de Espírito da glória. Significa o Espírito que vos traz a glória. Se você for insultado, isso prova que o Espírito que te leva à glória repousa sobre você. O Espírito de Deus repousa sobre vós. Então eles sabem que você realmente está com Cristo. E é por isso que eles querem. Eles querem descontar o que eles não conseguem fazer a Cristo em você. Você é aquele que tem, então, que, de certa forma, compartilhar das suas aflições. Aflições, ele foi desprezado, rejeitado e atacado fisicamente, crucificado, executado, humilhado, rejeitado. Essas aflições, em uma medida menor, claro, estarão sobre nós. Quanto a eles é sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. E agora no versículo 15, trata dos nominais. Que nenhum de vós cristãos, que se declaram cristãos, padeça como homicida. Bem, é possível. Mas sabemos, é claro, que Pedro está seguindo os mandamentos aqui. O mandamento de não cometer homicídio, de não roubar. O malfeitor presume-se que seja de não tomar falso testemunho. Ele está seguindo a ordem. Ou o que se entremete em negócios alheios, como Calvino diz, deve ser, logicamente, deve ser a cobiça. E é claro que o homicídio é a cabeça de uma família de mandamentos. E isso nos é explicado depois de Êxodo 20. E inclui não somente homicídio de matar o corpo, mas também matar a felicidade de alguém, executar a liberdade de alguém, como por exemplo tomar alguém cativo em escravidão, ou então assassinar a sua reputação. Tudo isso são pecados de homicídio. E homicídio é o principal da família. E não há dúvida de que Pedro, ao empregar esses termos, ele se refere a todos os pecados da família do homicídio. Que nenhum de vós proceda como homicida. Eu conheço alguns esposos e esposas que professam ser cristãos que assassinaram a felicidade do seu cônjuge. Trataram o cônjuge muito mal. Faz parte da família de homicídio dos pecados. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor. Ou como que se entremete, e no grego há um termo interessante que é bem complexo, um espião em negócios alheios. Mas ele se refere a cobiça. Vou dizer como, mas não é o nosso propósito hoje neste culto. A pessoa que sempre repara no que os outros têm e ele quer isso. E tem inveja disso, tem inveja daquilo. Então está sempre ansiando. O cristão, ele é nominal, veja, ele é meio cristão, mas ele nunca foi convertido. Só metade é cristão. Ele quer aquela casa grande que outra pessoa tem. Então o seu esforço, seu engenho vai dedicado a ser grande, ter uma casa grande, uma casa e uma vida fabulosa, um grande carro, um carro melhor,
faz com que ele se sinta melhor, se sinta superior, e esse é o objetivo da sua vida. A nossa tradução não está errada, mas ela nos dá a ideia errada. Se intrometer em negócios alheios, não faça isso também, mas ele faz referência àquela pessoa que está sempre olhando, porque está sempre inquirindo sobre os bens de outra pessoa. E talvez isso faça com que essa pessoa seja opressor. O patrão que não paga o suficiente, ou então o senhorio que cobra um aluguel demasiado alto, porque o seu objetivo é enriquecer. Traduzido como o que se intromete em negócios alheios, mas a ideia é um espia da situação de outras pessoas, porque a sua cobiça é o que se tem em mente aqui. E Calvino e os outros que seguem essa posição aqui, penso eu, estão corretos nesse assunto. E faz sentido. Porque Pedro está seguindo os mandamentos aqui, neste 15º versículo. Como crente, jamais padeça, ou seja, repreendido por pessoas por causa da sua vida pecaminosa. Mas, de volta ao ponto no versículo 16, mas se padece como cristão, pelo nome de Cristo, não se envergonhe, não se desespere, é o sentido aqui. Antes glorifique a Deus nesta parte, louvai o Senhor. E eu me avanço ao versículo 17, juízo. Nosso ponto para concluir, porque já é tempo. São palavras solenes, pesadas, sob inspiração, ditas pelo apóstolo Pedro no princípio da era neotestamentária. E ele não sabia, mas duraria pelo menos 2000 anos ou mais. E como ele descreve esta era, como ela será caracterizada para os cristãos. Porque já é tempo, ele descreve a era do Evangelho. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Ele não mudou de assunto, ele ainda está falando sobre perseguição. E ele volta para deixar isso bem claro, mas o julgamento que começa agora, na era neotestamentária, e se estende por toda a era do Evangelho sobre os cristãos, é agora. Não está falando sobre quando Cristo vier, ele vai julgar os cristãos primeiro e depois vai julgar os demais. Não. Agora é o tempo que começa o julgamento dos cristãos. Mas a palavra traduzida como julgamento não é estritamente uma palavra que significa julgamento. A palavra no grego significa o seguinte: agora é o tempo que a decisão seja feita. Agora é o tempo de discernimento, de separação. E ele vai disso para tempo de tomar um juízo, um julgamento para separar as ovelhas dos bodes, os bons dos maus e assim por diante. A palavra é mais elaborada do que simplesmente julgamento. Porque já chegou o tempo que o peneirar das pessoas, que será feito perfeitamente, finalmente, no dia do juízo, separação das almas entre as ovelhas e os bodes, aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que foram desobedientes, mas começa agora, nas medidas tomadas contra os cristãos. Tem o efeito de peneirar, de provar, de mostrar quem são os verdadeiros cristãos, que regozijam em sofrer por causa de Cristo. E aqueles que não aceitam, aqueles que se recusam a aceitá-lo, eles caem.
Você enxerga o ponto aqui? Pedro não mudou de assunto. Porque já é tempo. O tempo chegou. Que o julgamento, ou este peneirar, essa decisão de quem está dentro e quem está fora, deve começar na casa de Deus. E é difícil porque no versículo seguinte, se o justo apenas se salva, isto é, o justo não se salva sem esforço. É claro que ele é salvo pela graça, ele não contribui nada. Salvação é adquirida somente, inteiramente por Cristo, mas uma vez cristãos, eles têm que passar por uma certa dificuldade por causa de Cristo. Não contribui à sua salvação. A sua salvação só pode ser adquirida por Cristo. Isso já está feito. Mas, por amor por Ele, eles estão preparados para sofrer por causa dele. Quer venha dificuldade, quer venha perseguição. Então envolve uma perseguição. E se o justo se salva somente com dificuldade, porque a vida cristã tem suas dificuldades, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Veja os termos do versículo 17. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Eles rejeitam o Evangelho de Deus, salvação através de Cristo. Versículo 18, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio? Você sabe o que significa ímpio? Sempre que no Novo Testamento você vê ímpio, ele traduz uma palavra grega que significa irreverente. A palavra traduzida como pio no Novo Testamento, ele vem do paganismo. Se refere a pessoas que têm uma atitude reverente aos deuses. E é empregada no Novo Testamento para falar sobre cristãos. Os pios, ou os santos, são aqueles que cultuam a Deus com reverência, com cuidado, com temor e com respeito. Os ímpios são aqueles que não têm reverência a Deus, que não o cultuam. Então não está falando sobre... O ímpio não significa o mal, significa o que não tem reverência por Deus. Onde aparecerá o ímpio, aquele que não cultua, e o pecador. E esse sim significa aquele que é mau. Até mesmo os salvos. Há uma dificuldade de rejeitar e ser rejeitado e desprezado por causa de Cristo. Onde aparecerá o pecador quando a separação final vier? Eles tiverem que prestar contas a Deus por causa da rejeição do Evangelho, não pagar tributo a Deus, não ter reverência, não reconhecê-lo, não temê-lo, e todo o registro do pecado por todas as suas vidas. Então, no versículo 19 nós temos o resumo. Nós então consideramos essa passagem que trata de peneirar e testar os crentes. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, Deus permitiu, é um chamado, é um privilégio, que encomendem-lhe as suas almas, sempre confiando, chamando por Ele, como ao fiel Criador, fiel à sua palavra, fiel às suas promessas, fiel à doutrina da perseverança dos santos. Ele nos guarda até o final. Então, nós, de bom grado, sofremos qualquer coisa pelo amor de Cristo e por tudo aquilo que Ele fez por nós e tudo aquilo que Ele significa para nós. Encerremos cantando o nosso último hino, é o hino 461. Hino 461. Senhor, na plenitude das minhas forças, desejo ser forte para Ti.